Você abre a sua Bíblia no livro de Mateus. Eu acho tremendo, acho lindo essas coincidências. Tem gente que costuma dizer Jesuscidências, né? Do meio cristão e em meio à direção e palavra. Você entende que é o direcionamento que o Espírito Santo realmente quer dar para a igreja, quando a palavra se complementa, quando a palavra ela casa uma com a outra, não que às vezes não tenha, né, o mesmo significado, não seja, mas às vezes parece que é específico um assunto que o Espírito Santo quer trabalhar. E eu louvo a Deus por essa palavra tão abençoada. Eu quero que você, primeiramente, olha para o teu irmão e fala assim para ele: estou fazendo, perdão, não é esse tema. Fala assim, o tema dessa noite, eu confundi até o tema. Construção de uma vida com Deus. Pede agora para o teu irmão, você está em uma construção? Esse é o tema da ministração. E você vai entender o porquê eu fiz a brincadeira com a Monique. Livro de Mateus, capítulo 5. Amados, aqui fala até o 12, nós vamos ler até o 12. Eu quero já passar um pouquinho, aqui fala das bem-aventuranças. Se você já ouviu ou não ouviu, você vai ser ministrado nessa noite. A palavra de Deus diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus abriu a boca e os ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos soberanamente, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Pode se assentar, aplaudindo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Jesus Cristo. Amados, há um tempo atrás, acredito que uns 2 meses atrás, eu comecei a preparar uma pregação a respeito das bem-aventuranças. E ali no momento de oração, e às vezes quando eu venho aqui, às vezes não, às quintas-feiras que eu estou aqui na igreja, em momento de consagração e oração, eu procuro preparar os esboços das ministrações. E eu queria ministrar sobre todas as bem-aventuranças, e eu acho lindo isso aí. E eu comecei a ler as bem-aventuranças, pensei, Deus tocou no meu coração, vou pregar sobre as bem-aventuranças. Só que quando eu comecei na primeira, eu não passei dela. Porque o Espírito Santo, eu acho tremendo essa direção que Ele tem nos dado, principalmente para esse lugar, para as pessoas que aqui frequentam. E nós temos sentido no coração de sempre incentivar. Amados, estudem a palavra. Leia, não fica só baseado naquilo que é pregado, em meio a pregações, em meio a ministrações, não. Leia a palavra, estude a palavra, busque entender ela, peça para o Espírito Santo te dar a revelação dela. E quando eu comecei a ler as bem-aventuranças, e pensei, eu vou fazer um esboço com cada uma delas, 12, né, são 11 bem-aventuranças, eu consigo fazer numa pregação. Eu parei na primeira. E eu louvo a Deus quando o Senhor, em poucas palavras, Ele te dá um direcionamento para uma vida inteira, em poucas palavras.
E aqui nessa ocasião, Jesus Cristo estava sentado, os discípulos estavam à sua volta, uma multidão estava à sua volta, e Jesus Cristo começou a ensinar-lhes, e passar direções para eles. Só que quando eu comecei a me aprofundar a respeito do que Jesus estava falando, eu entendi que Jesus Cristo estava dando uma planta, uma receita para uma vida toda com Deus, através dessas bem-aventuranças. Ele estava dando uma direção de uma caminhada que ele estava conduzindo as pessoas a iniciar, mas era uma construção dia após dia, passo após passo, parede a parede levantada. Chegou aí o humilhante, ó, que pegou o meu esboço. Estou brincando, não é humilhante. Chorou, não, estou brincando, você não é. É passo a passo, parede a parede. Como uma construção, aqui tem alguns construtores, alguém que já construiu, ele vai nos dando uma receita, ele vai nos dando uma planta, ele vai ensinando como fazer. E uma observação, que agora vocês vão entender o porquê que eu fiz toda essa acusação contra o Mateus. Tudo começa no Espírito. Tudo começa de forma espiritual. Tudo se inicia no mundo espiritual. Nós aprendemos a viver como carne, nós aprendemos a viver como pessoas físicas, mas tudo se deu início no Espírito. E tudo que diz respeito à nossa vida é relacionada ao Espírito. A palavra de Deus diz no primeiro versículo, nos primeiros versículos, mas mais especificamente, no versículo 3, Jesus dizendo assim, ó, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E a ministração vai ser em cima desse primeiro versículo, dessas poucas palavras, para que a gente venha entender o propósito de Deus para a minha vida e para com a tua vida. Por que começa no espírito? Por que eu tenho que ter esse entendimento que tudo começa no espírito? Eu tenho que reconhecer, primeiramente, para mim ser abençoado por Deus e direcionado por Deus, eu tenho que reconhecer e entender que existe um mundo espiritual. Muitas pessoas desconhecem isso, mas paralelo com o nosso mundo, existe um mundo espiritual, que interfere 100% nesse mundo físico, a qual nós habitamos. E entender que nesse mundo espiritual, quando Jesus Cristo fala, bem-aventurado você que é pobre, entender o que é pobreza, o que Jesus Cristo quis dizer nesse mundo espiritual a respeito de ser pobre. O que nós entendemos de uma pessoa pobre? Vamos lá. Sem dinheiro, foi o objetivo, né, João? Mas se ela é sem dinheiro, ela é o quê? Vamos dar outro adjetivo aí. Ser pobre é ser? Lascado. Eu acho que eu vou fugir dos adjetivos do João. Lascado, essa foi boa, João. Ser pobre é ser o quê? Se ele não tem dinheiro, ele depende do quê? Se ele não tem dinheiro, ele depende do quê? De dinheiro, gente. Ele não tem. Ele depende daquilo que ele não tem. Então, o primeiro adjetivo de ser pobre é ser o quê? Dependente. O pobre, ele é dependente. O pobre, eu coloquei até algumas coisas aqui. O pobre, ele é vulnerável. Não é vulnerável? Por exemplo, se você mora numa casinha bem velhinha, ser pobre. Né? Eu estou falando entre pobreza e pobreza física. Não estou falando de humildade, pobreza. E você mora numa casinha bem simples, bem velhinha, bem, né, que você não consegue reformar. Todo mundo estava com medo ontem à noite que ia dar um temporal e estava avisando na internet que a região oeste ia vir grandes ventos e temporais. Se você mora numa casinha velhinha, né, as madeiras já estão rangindo, já estão tudo podre, e vem a ameaça de um temporal, você está vulnerável. Outro adjetivo de ser pobre. Necessita de ajuda. O pobre sempre vai necessitar do quê? De ajuda. Porque sozinho ele não consegue.
Às vezes ele precisa de ajuda do governo, às vezes ele precisa de ajuda de um vizinho, às vezes ele precisa de ajuda de um parente, às vezes não é assim. Amados, se vocês aqui tudo é rico, eu não fui rico a vida inteira. E eu sei o que é ser vulnerável, eu sei o que é ser dependente. Quando eu era criança, eu lembro a mãe pedia, vai lá na vizinha do lado e pede um ovo emprestado. Quem já viveu isso? Já viveu isso, de pedir um ovo emprestado? Pega lá a minha mãe não falava extrato tomate. Minha mãe tinha um linguajar bem simples. Ela falava mastomate. Lembra? O Beto deu risada. Ela falava extrato, não sei por que ela falava mastomate, né, Cris? Vai lá e pega um pouquinho de mastomate emprestado da vizinha para fazer um frango em molho. Era dependente. Mas espera aí, por que Jesus Cristo está citando aqui? Bem-aventurado os pobres de espírito. Amados, eu tenho que entender, terceiro ponto, reconhecer a minha dependência, a minha vulnerabilidade. Enroscou. Fala para mim, reconhecer que eu sou vulnerável. Pronto, não vou cair no trava-língua. Reconhecer que eu sou vulnerável. Reconhecer que eu sou dependente. Essas são as características de uma pessoa bem-aventurada. Mas agora deu um nó na minha cabeça. Amados, no mundo espiritual, há dois tipos de espírito que atua. E eu tenho que saber e entender o mundo espiritual. No mundo espiritual, há uma batalha sendo travada. Abre a tua Bíblia lá, que vem para você ter um entendimento. Livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Abre o telão ali, está aqui, 6. Mas vai abrir aqui no telão. Efésios capítulo 6, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, pois nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando eu tenho entendimento que existe um mundo espiritual, e nesse mundo espiritual é travada uma batalha, e nesse mundo espiritual, dois tipos de espírito adulta, dois tipos de espírito atua. Os espíritos malignos e o Espírito Santo de Deus. Os anjos do Senhor e os anjos caídos. Você consegue ver essa batalha? Não, porque ela está no mundo espiritual. E eu tenho que entender que ela existe. Ela existe. De contrapartida, enquanto nós temos que reconhecer a nossa dependência, a nossa fraqueza, quando Jesus fala que os pobres são bem-aventurados, que reconhece a sua pobreza espiritual, os espíritos malignos no mundo espiritual, ele te incentiva a passar por cima dessa dependência. A dizer para você mesmo que você não depende de ninguém. Que você não necessita de nada, que você é autossuficiente, capaz de mudar a sua própria história. E aonde muitos de nós, muitas vezes, caímos e nos arrebentamos na nossa vida, é quando nós nos achamos autossuficientes, capazes de cuidar da nossa própria vida. Quem já usou aquela frase, da minha vida cuido eu? Misericórdia, quantas vezes eu usei essa frase? E quantas vezes eu desgracei a minha vida por estar me achando capaz de cuidar da minha própria vida? Quantas vezes eu falei, eu não dependo de ninguém. Eu me viro sozinho. É isso que nesse mundo espiritual, a batalha travada é o quê? É os espíritos malignos, ou seja, os demônios, que outrora foram anjos, incentivando você, ei, você dá conta, vai lá, você merece, você consegue. Você não precisa de ninguém, não. Não baixa a cabeça, não. Não se humilha, não. Incentivando a você a não reconhecer que você é frágil,
que você é vulnerável, que você é dependente, que você precisa de ajuda. Amados, as pessoas mais difíceis de ser tratadas é aquelas que não reconhecem que precisam de ajuda. Quando você vê uma pessoa em situação, onde ela está passando por alguma luta, alguma dificuldade, ou quem sabe tem uma doença, e ela não quer ser ajudada. Por exemplo, uma pessoa que está doente e não procura um médico, ela vai conseguir resolver a situação dela? Ela precisa de ajuda. Uma pessoa que está desempregada e tem um monte de dívida para pagar, e ela não reconhecer que ela precisa de ajuda para dar um primeiro passo, ou seja, um emprego, ou uma forma de lutar e pagar para ali, ela vai conseguir? Ela não vai conseguir. O reconhecimento que eu necessito é um fator mais do que importante na minha vida para ser praticado. Reconhecer que eu preciso de ajuda. Como eu disse, no mundo espiritual, está ali sendo incentivado que você não precisa de ninguém. Quer saber? Só me criticam. Quer saber? Só se metem na minha vida. Quer saber? Eu vou cuidar da minha vida sozinho. E vou me virar. Quem já fez isso e quebrou a cara que nem eu? Foi muitas vezes. Eu não preciso de pai, eu não preciso de mãe, eu não preciso de irmão, eu não preciso de pastor na minha casa, eu não preciso de negócio de igreja, eu posso orar em casa, porque ultimamente tem sido pregado isso. Na internet, nas redes sociais principalmente. Dentro de igreja não é pregado isso, mas nas redes sociais e internet é. Que você pode estar orando em casa, buscando a Deus em casa, para que esse negócio de igreja? Por que eu tenho que ficar lá 1 hora e meia, 2 horas dentro da igreja, sendo que eu posso dobrar meu joelho? A palavra de Deus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, fala com Deus em secreto e Ele vai te responder. Pronto, eu pego só esse versículo, eu isolo esse versículo e eu não preciso mais de igreja. Muitas pessoas têm agido dessa forma. E não é assim, amados. Eu preciso de comunhão. Eu preciso de relacionamento. Quando a palavra de Deus diz assim, ó, que é melhor ser 2 no caminho do que ser 1, porque quando um cai, o outro levanta, é porque Jesus sabia dessa dependência que nós temos de ser ajudados, de ser conduzidos, de ser orientados, de ser aconselhados. A Monique falou aqui, muitas vezes a gente busca conselhos nas pessoas, mas a própria palavra nos ensina isso. É natural do ser humano fazer isso. E é bom buscar conselho. Em pai, em mãe, em líderes. Mas principalmente, se eu vivo um mundo paralelo, que é esse mundo espiritual, é em quem que eu tenho que buscar conselho? Como foi ministrado no Espírito Santo. Porque através de Jesus Cristo, o que Ele conquistou na cruz não foi só a salvação, não foi só o perdão, mas foi o acesso direto com o Pai, através do Espírito Santo de Deus. Quando eu começo a reconhecer que eu sou dependente, quando eu começo a reconhecer que eu preciso de ajuda, quando eu começo a reconhecer que eu não vou conseguir sozinho, mas entrego isso na dependência do Senhor Espírito Santo e falo, Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti, Senhor, eu reconheço que eu não vou dar conta sozinho, Senhor, eu reconheço que eu preciso de um conselho, de uma orientação, porque as outras vezes que eu tentei, eu quebrei a cara, eu achei que eu tinha razão, mas eu não tinha, eu achei que eu tinha uma boa ideia, mas essa ideia se tornou em maldição. Então eu coloco nas tuas mãos a minha vida e reconheço que eu dependo de Ti. Amados, as coisas começam a acontecer. A transformação começa a acontecer dentro de mim. Quando eu reconheço essa dependência. A autossuficiência, ela não vem de Deus, porque o único autossuficiente é o próprio Deus, mas Ele não deu isso para o homem. Ele fez o homem dependente dEle. E aí o diabo vai lá e coloca um monte de dependência no homem também. Porque o diabo é mentiroso. Ao mesmo tempo que ele fala que você é autossuficiente, e daí quando você está se achando autossuficiente, ele começa a vir com as frustrações. E aí você começa a adquirir dependências para a tua vida.
dependências emocionais, dependências físicas, dependências químicas. Você começa a colocar na tua vida porque você não dá conta. Porque primeiro você foi instruído que você dava conta. Mas de repente você vê que não está dando conta, você começa a buscar ajuda em coisas que não vão te ajudar. Alívio. O ser humano é campeão em buscar alívio. Alívio no álcool. Alívio nas drogas. Alívio nos medicamentos. Dependência. Alívio no sexo. Alívio na pornografia. Alívio na mentira. Alívios. A dependência, quando ela não é entregue nas mãos de Deus, você está entregando a dependência da tua vida nas mãos de Satanás. Às vezes por um alívio rápido e momentâneo, porque a coisa se torna tão difícil, tão complicado, você não pensa em família, você não pensa em pessoas, em trabalho, em responsabilidades, você só quer o alívio rápido. Às vezes o alívio rápido é tão necessário, tão necessário, tão necessário, que o que mais nós vemos é pessoas tirando a própria vida por causa de um alívio rápido. Elas não conseguem mais lutar contra a situação, a ponto que a morte é melhor do que reconhecer que precisa de ajuda, porque o alívio é imediato. Quando eu não entrego a minha dependência na minha vida nas mãos do Senhor Espírito Santo, eu vou depender de tudo aquilo que o mundo tem para me oferecer. Eu dependo de dinheiro, eu dependo de status, eu dependo de promoção, eu dependo de ser alguém, eu preciso mostrar que eu sou alguém, eu preciso mostrar que eu sou bonito, que eu sou aparentável, eu preciso de aceitação, eu preciso que as pessoas me aceitem nas redes sociais, eu preciso que as pessoas me curtam, me dão um like, eu preciso, eu sou dependente disso. Eu preciso. Será que é isso que o Senhor tem para nós? Mas a palavra de Deus está dizendo o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Os que reconhecem que precisa de ajuda. Os que reconhecem que são dependentes dEle. Os que reconhecem que não conseguem sem Ele. Esses são bem-aventurados. E o que é ser bem-aventurado? O que significa a palavra bem-aventurado? Feliz. Olha só que coisa assim, eu acho lindo a forma que Jesus Cristo explanava assim os ensinamentos. Quando ele fala bem-aventurado, a pessoa pode estar pensando, mas como assim feliz? Eu não tenho dinheiro, eu pago aluguel, meu casamento não está aquela coisa, falta dinheiro para o mercado. Eu pago uma notinha agora para comprar mês que vem. Estou devendo na loja, móveis, prestação do carro está atrasada. Como assim? Eu sou feliz, eu sou pobre, sou feliz. Como assim? A palavra de Deus ensina como. Primeiro, reconhecer que você é dependente. Abre ali rapidinho, só para a gente fazer a leitura. Salmos 40, versículo 17. Pode ler até aqui no telão, o Samuel vai abrir ali para nós. Olha só. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. O salmista aqui está assumindo, olha só. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Amados, assumir. Assume perante o Senhor, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero assumir que eu necessito do Senhor. Eu não dou conta de resolver sozinho. Eu não dou conta de fazer sozinho, reconhece. E aí, como o salmista disse aqui, ó, o Senhor se preocupa comigo, Ele está afirmando, Senhor, eu estou reconhecendo aqui porque eu sei que o Senhor se preocupa comigo. Eu sei. E ali no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Abre para nós lá. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, ó. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura.
aprendi a passar por todo e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Mais para baixo um pouquinho. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, quando eu entendo essa dependência, oh, aleluia. Não importa a circunstância, porque circunstâncias eu e você vamos passar. Eu e você vamos enfrentar. Mas quando nós reconhecemos essa dependência no Senhor, você vai falar com o teu coração alegre: ei, eu posso ter dinheiro ou não ter, eu posso ter fartura ou não ter, eu posso até estar com algumas prestações atrasadas, às vezes não tem a comida que eu queria comer dentro de casa, a roupa que eu estou vestindo não é aquela de marca da Shopee, mas eu tenho o meu coração alegre, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu não dependo das coisas externas para ser feliz, porque a felicidade habita onde? Dentro de mim. É aonde as batalhas espirituais acontecem, sabe onde que é? Faz assim, ó, bate no teu peito. Bate assim, ó. É dentro de mim. É a luta do meu espírito com a minha alma, com a minha carne, com as influências malignas. É aqui, é dentro de mim. Mas quando eu conheço a palavra, eu entrego a minha vida, eu tenho o Espírito Santo como o meu Senhor, meu confortador. Eu não vou me esmurecer, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar abalado, não. Porque eu não dependo do que está externo. Eu dependo do que age dentro do meu coração. O desespero, amados, é um grande sinal que falta a presença do Senhor. O desânimo é um grande sinal que falta a presença do Senhor. A depressão é um grande sinal que eu preciso mais ainda do Senhor. Ela existe. Nós vamos passar por lutas, dificuldades, vamos. Mas a presença do Senhor supera tudo isso. Ela dá escape para tudo isso. A gente não foi chamado para ser vitorioso em tudo, mas a gente foi chamado para ser filho. Como eu gostaria que Samuel e Manuela fossem vitoriosos em tudo. Só que se eu for interferir na vida deles para que eles sejam, eu vou estragar meus filhos. Eu tenho que permitir que eles passem lutas e dificuldades, para eles crescerem, para eles fortalecerem, para eles serem alguém a qual o propósito de Deus tem para a vida deles. Mas eu não posso impedir. Eu não posso entregar de bandeja. Seria tão fácil, né, amados? Entreguei minha vida para Jesus, resolveu tudo. Glória a Deus, e resolve mesmo, tudo. Mas para isso Ele vai te dar umas situações. Para que você vença, Ele quer que você seja vencedor, através dEle. Porque a palavra de Deus diz o quê? Tudo eu posso, irmão Ricardo, tudo. Eu posso tudo. Através de mim? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Posso tudo, posso ser rico, posso ser pobre, eu posso ter saúde, não ter saúde, tudo eu posso, naquele que me fortalece. Eu posso vencer a dificuldade que eu estou enfrentando agora, posso, naquele que me fortalece. Eu posso passar pelas dificuldades, posso e vou, naquele que me fortalece. A gente gosta de usar um ditado aqui: com Jesus você nunca perde. Ou tu ganha, ou tu aprende. É fato. Perder você não vai perder. Mas pode ter certeza que você vai aprender. E se passar pela situação de novo, Derek, opa, já sei como é que faz. Eu já perdi lá atrás por causa dessa situação. Mas o Senhor me ensinou e agora eu vou ganhar. Isso é ser pobre de espírito. Por isso que Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Porque os pobres de espírito aprendem. Os pobres de espírito se rendem. Os pobres de espírito se entregam. Os pobres de espírito reconhecem: sou o pó dessa terra. Mas os pobres de espírito também diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que está me dando força. Tudo eu posso naquele que habita dentro de mim. Tudo eu posso. Mas é tão tremendo isso. Abre lá no livro, perdão, a gente já estava nele, mas volta lá em Mateus 5.
no versículo 3. E o propósito de eu viver em espírito, para a gente já ir para o encerramento. Bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Às vezes o foco está errado, amado. Por isso que eu sofro tanto. Quando o teu foco estiver no lugar certo, você não vai sofrer. Mas quando o teu foco estiver no lugar exato, certo, a ser corrido, aí você vai entender que as coisas dessa terra não fazem diferença. Por quê? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles não é o reino da terra, não. É o reino dos céus. O meu foco tem que estar no reino dos céus. Eu tenho que entender algo que muitas vezes está deixando de ser pregado nas igrejas. Ei, a tua vida não é nessa terra. As coisas aqui vai passar, vai acabar. Tem pessoas que só estão buscando felicidade nessa terra, coisas nessa terra, realizações nessa terra, glória nessa terra, honra nessa terra. Ei, essa terra vai passar. O reino dos céus, esse é eterno. Enquanto eu perder tempo com as coisas da terra, eu tiro o foco do que é eterno. Do que a traça e a ferrugem não vai consumir. Do que ninguém pode tirar de mim. Porque quem conquistou foi o único capaz, que é Jesus Cristo. E ele me disse: feliz é você, que hoje se sente pobre de espírito, mas o reino dos céus é teu. Reconheça a necessidade que tem de mim, porque é para lá que eu vou te levar. Ponto. Eu foco tanto, me desgasto tanto, me arrebento tanto nessa terra, para coisas dessa terra. Se eu tivesse a mesma dedicação para as coisas que eu luto nessa terra, para buscar as coisas de Deus, amado, eu tinha que cuidar para levantar as mãos. Porque se eu levantasse as mãos, Jesus me levava, porque a dedicação ia ser muita. Para e pensa, compara a tua vida. O tanto que você dedica para adquirir coisas nessa terra, se você dedica da mesma forma para buscar as coisas de Deus. Será que é a mesma forma? Será que a balança está equilibrada? Será que as coisas de Deus estão ganhando mais? Será que eu tiro o mesmo tempo para ficar nas redes sociais para ler a palavra de Deus? Será que eu tiro o mesmo tempo que eu passo discutindo sobre política, sobre outras coisas, buscando forma de ganhar dinheiro, buscando estratégias, me aprimorar em oração, em jejum? Aliás, uma grande oportunidade que nós temos aqui na igreja, nós estamos tendo aqui na igreja, de reconhecer que é pobre de espírito, é quando você faz um jejum e oração, como a gente está nesse propósito de 40 dias de jejum. Você começa a ver como o teu corpo não vale nada. Fica um dia sem comer, você já vê que você fica fraco. Mas daí quando você sai do jejum, você sente que você está forte. O teu espírito está forte. A presença de Deus em você é grande. A paz interior começa a ser algo assim que você não consegue compreender, mas você sente ela de uma forma que transborda dentro de você. Será que eu dedico da mesma forma em oração? A mesma forma que eu dedico para as demais coisas? Eu às vezes costumo dizer para os jovens, adolescentes, falava isso muito na fundação. Procura ver o tempo que você está nas redes sociais, na frente do videogame, na frente do computador, na frente da televisão, e eu falo isso para mim. Procura ver quanto tempo você ficou ali para você se assustar um pouquinho, você vai levar um susto. Às vezes eu chego do trabalho cansado, pensei, vou dar uma relaxadinha aqui, tem uma cadeira diária lá em casa, e eu sento naquela cadeira diária, vou olhar um pouquinho de redes sociais. É um estralar de dedo, se foi 1 hora, Hermes. É 1 hora, passa assim, ó. Vai orar 1 hora. É sacrifício, é luta. Tem que fazer esforço. Mas para distrair a minha mente, 1 hora, 2 horas, 3 horas é rapidinho. É rapidinho. 4 horas é rapidinho. O olho está ardendo ali já com sono, mas para mim pegar no sono, eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Às vezes dorme com o celular ligado. Será que tem essa mesma dedicação? Às vezes cai na cara, né? Olha lá, tem gente que já caiu o celular na cara. Não vou dizer quem foi a Elisete. Mas assim,
É incrível, gente. E aí a gente pergunta, por que as coisas não acontecem? Por que eu vivo tão infeliz? Por que eu estou chateado? Por que eu estou nervoso? Por que o meu casamento não está bem? Por que eu não sou feliz no meu trabalho? Por que eu não sou feliz lá na escola? Por que eu sofro tanto com as perseguições, com as brigas familiares? Por quê? E a gente fica cheio de porquê. E a resposta está aqui, ó, dentro de nós. A resposta sempre vai estar, olha para o teu irmão e fala assim para ele, a resposta sempre vai estar em você. É sempre, amados. A resposta para tudo na vida está aqui, ó, dentro de mim. Está dentro de mim. Eu entendo sim que tem lutas que tiram a gente do sério. Mas nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhum problema pode ter certeza de ser maior do que o Deus que nós servimos. Nenhuma perca, nenhuma dor é maior do que o consolo do Espírito Santo. Nenhuma dificuldade vai ser maior do que o agir de Deus na minha vida. Nunca. O diabo tenta me enganar, mentir para mim o tempo todo. Mas quanto mais cheio do Espírito Santo eu estiver, isso aí, Eliabe, bem isso. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu estiver, mais convicto das coisas de Deus eu vou viver, você. Mais certeza eu vou ter de que as coisas vão dar certo. Mais fé no meu coração para gerar os milagres que Deus já liberou para mim, porque todos os milagres que você precisa nessa passagem dessa terra, Ele já te deu. Ele já conquistou. Mas quanto mais cheio do Espírito Santo, mais eu vou conseguir manifestar esses milagres na minha vida. Mais eu vou conseguir viver o propósito de Deus para mim. Eu não sei qual é. Todos os propósitos. Porque eu não dou conta nem de viver um dia por cada vez. Então que eu viva cada propósito, a cada dia, conforme Deus determinou. Se coloque de pé em nome de Jesus. Queria chamar o louvor, vou usar um pouquinho vocês. Se vocês puderem repetir o louvor, o escudo. E a gente vai estar fazendo um clamor aqui.